TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Hoje é quinta-feira, dia 1º de maio, e você vai ver a seguir. Polícia Federal realiza a Operação Fantasos e cumpre mandado de busca e apreensão em Petrópolis. Concessionária ligada à Concer vence leilão para administrar a BR-040 e BR-495. Ponte do Arranha-Céu terá de ser demolida, mas a estrutura continua sendo utilizada. Setor farmacêutico cresce em 2024, mas reajuste gera impacto no bolso do consumidor. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Gente, hoje eu sou Rafaela Cordeiro e a gente vai começar agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Como eu disse, hoje é quinta-feira, dia 1º de maio, estamos começando mais um mês. E ontem, quarta-feira, aconteceu uma operação aqui em Petrópolis que visou alguns endereços aqui na cidade e vamos passar agora assim, essa operação para vocês. Vamos conferir. Na manhã desta quarta-feira, a Polícia Federal realizou a Operação Fantasos com o objetivo de combater a prática de crimes financeiros e lavagem de dinheiro por meio de criptoativos. Na ação desta quarta-feira, cerca de 50 policiais federais cumpriram 11 mandados de busca e apreensão domiciliar nas cidades de Petrópolis e Angra dos Reis. Além das ordens judiciais, a Justiça Federal também determinou o sequestro de bens e valores de até 1 bilhão e 600 milhões de reais. O principal investigado foi apontado como articulador de um esquema fraudulento internacional do tipo Ponzi de pirâmides financeiras por meio de uma empresa que arrecadou mais de 295 milhões de dólares entre dezembro de 2016 e maio de 2018 e causou prejuízo a milhares de investidores ao redor do mundo. Durante a operação, foram apreendidos veículos de luxo, embarcações, relógios, joias, dinheiro em espécie, criptomoedas, computadores, celulares e documentos diversos. A ação visa a coleta de provas para reforçar a investigação, a identificação de outros envolvidos no esquema criminoso e a recuperação de bens e ativos adquiridos com o proveito dos crimes. As investigações contaram também com o apoio de renomadas agências dos Estados Unidos. E olha só, gente, ainda nessa quarta-feira, tivemos um probleminha aqui, vou pedir só para a equipe descer o TP um pouquinho. Isso, obrigada. Olha, nessa quarta-feira também, o consórcio Nova Estrada Real venceu o leilão da BR-040-495, que liga Minas Gerais ao Rio de Janeiro, que foi realizado nesta quarta-feira na B3, Bolsa de Valores de São Paulo. Conforme o edital, o leilão tinha o critério de maior desconto na tarifa de pedágio para eleger a empresa vencedora. O consórcio Nova Estrada Real apresentou uma proposta de 14% de desconto na tarifa do pedágio e saiu como vencedora. A associação é administradora de uma das empresas sócias do grupo, que inclui a Companhia de Concessão Rodoviária, a Concer. Outras duas concessionárias também apresentaram propostas, a ERR Participações, com 3,08% de desconto, e SACIR Concessões e Participações, com 1%. A concessão terá 30 anos de duração. Promovida pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, e pelo Ministério dos Transportes, o trecho concedido abrange mais de 218 quilômetros e prevê mais de 8 bilhões e 800 milhões de reais em investimentos em infraestrutura rodoviária. A expectativa é que sejam feitos mais de 8 bilhões em investimentos durante os 30 anos de concessão para a implementação das melhorias que incluem duplicações de rodovias, faixas adicionais e construção de vias marginais. Trata-se de um trecho importante cuja concessão beneficiará todos os municípios que fazem parte do trajeto,
com estimativa de gerar mais de 130 mil empregos diretos, indiretos. A Concer, concessionária do trecho entre Juiz de Fora e o Rio de Janeiro, da BR-040, desde 1996, do Grupo Triunfo, não participou do leilão diretamente. A empresa foi duramente criticada sobre o não cumprimento das obrigações relacionadas à recuperação, operação, manutenção, monitoração, conservação e implantação de melhorias. Além disso, outro ponto criticado é a construção da nova subida da serra, cuja execução era de responsabilidade da Concer e deveria ter sido concluída em 2014, conforme o contrato de concessão. O projeto também resgata o valor histórico da rodovia, especialmente no trecho entre Juiz de Fora e Petrópolis, que foi a primeira rodovia pavimentada do país e serviu como caminho para Dom Pedro II rumo à cidade imperial. De acordo com a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, a Firjan, a BR-040 desempenha um papel essencial na infraestrutura rodoviária brasileira, ligando a região sudeste ao centro-oeste do país. A concessão foi aprovada dentro do Programa de Parcerias de Investimentos e também faz parte do Programa Nacional de Desestatização. Os estudos técnicos, econômicos e ambientais foram feitos pela Infra-SA e validados pelo Ministério dos Transportes. O projeto foi apresentado à sociedade durante a audiência pública. O Tribunal de Contas da União analisou os estudos e autorizou o prosseguimento do projeto em novembro de 2025. Após essa etapa, a ANTT publicou o edital número 1/2025 no dia 17 de janeiro de 2025. E dentro dessa questão toda da nova licitação da BR-040, tem o equipamento em Itaipava, que é a Ponte do Arranha-Céu, que vem sendo alvo de duras críticas aqui em Petrópolis e que está incluída em obras que vão ser feitas por essa nova concessionária. E mesmo com indicação de demolição por apresentar risco de colapso, essa Ponte do Arranha-Céu em Itaipava segue sendo alvo de críticas. Vamos conferir. A Ponte do Arranha-Céu é utilizada intensamente pelos motoristas que transitam por Itaipava, em Petrópolis. O que mais gera preocupação é que a via apresenta sinais visíveis de corrosão e se tornou um ponto crítico de engarrafamentos. Há pelo menos 30 anos, não se realizam avaliações ou intervenções significativas na ponte, que é essencial para a mobilidade da região. O cenário preocupa quem mora na localidade. Eu que passo por lá todos os dias, como vários motoristas, a gente percebe que ela está bem deteriorada e que a qualquer momento ela pode cair com alguém. Pode cair com vários carros, porque passa quantidade de carro imensa, principalmente nos dias de feriado e sexta-feira. Então, é um trânsito imenso e se torna pesado. Geraldo Carlos é morador do bairro Badame Machado, em Itaipava. Ele precisa utilizar a via diariamente para fazer o trajeto até o caminho para casa. Para ele, os problemas são motivos de preocupação. O caminho alternativo que eu tenho: ou eu passo pelo Castelinho de Itaipava, dou o retorno lá embaixo, ou eu volto pelo Catubira e entro na União Indústria lá em cima, perto do Parque de Exposições. É o meu caminho alternativo que eu tenho. É uma volta com trânsito. É uma volta bem grande. No dia 6 de março deste ano, a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes instalou um limitador de altura como uma medida emergencial na localidade. O intuito era impedir o trânsito de veículos pesados na ponte, mas em poucos dias já apresentou problemas. Bastou apenas 2 dias para que o limitador de altura fosse danificado. No sábado, dia 8 de março, um caminhão com altura superior a 4 metros tentou passar pelo local. Após esse episódio, a CPTrans reinstalou o limitador 2 vezes. E atualmente a estrutura ainda está danificada. E na terça-feira, dia 29 de abril, a Prefeitura de Petrópolis, por meio da CPTrans, intensificou a fiscalização da ponte com uma equipe de agentes de trânsito orientando os motoristas e coibindo o acesso irregular de veículos fora das especificações técnicas permitidas para a estrutura. E a Associação Unidos por Itaipava, que atua efetivamente em busca de melhorias para a região, alertou que a estrutura continua vulnerável, com sinalização precária e sem qualquer medida concreta para impedir a passagem de caminhões e ônibus. Neste momento, o grande problema da região é a Ponte do Arranha-Céu, grande via de acesso importante, e estudo recente do DENIT apontou grande risco de colapso dessa estrutura dessa ponte, que é muito antiga.
Então a UNITA tem procurado os órgãos apoiar e cobrar por uma solução efetiva. Para a UNITA, o risco é iminente e o impasse administrativo não pode justificar uma solução imediata. A entidade aponta que o limitador de altura, instalado como medida paliativa, não consegue restringir o tráfego pesado e foi danificado repetidas vezes, o que mostra que não é a medida ideal. É importante destacar que existem vários estudos para os problemas de Itaipava e a UNITA vem apoiando os governos em função de propor soluções e projetos. A ponte foi condenada em laudo técnico e está prevista para ser substituída pela nova concessionária da BR-040, que deve assumir em agosto deste ano. Se houver um protesto, uma paralisação em questão dessa ponte, eu quero participar. Eu quero participar porque eu acho que é devido, como todo cidadão de Itaipava que passa por essa ponte. Até porque para não ter um acidente com qualquer um de nós. Com certeza, é um perigo realmente. Então a população precisa cobrar porque se trata de uma questão de segurança. Bom, gente, agora falando em saúde, o setor farmacêutico brasileiro segue em expansão após movimentar cerca de mais de 220 bilhões de reais em 2024, segundo dados do mercado. O crescimento em relação ao ano anterior representa uma alta de 12,7% e reforça a importância estratégica da área, uma das mais reguladas da economia nacional. O impacto do reajuste pode ser sentido de forma gradual, à medida que os estoques antigos das farmácias são repostos com novos lotes. Em locais com menor concorrência entre drogarias, esse efeito tende a ser mais rápido. Para os consumidores, especialmente os que utilizam medicamentos de uso contínuo, o aumento pode representar um custo adicional relevante ao longo do ano. Rapaz, o remédio tem aumentado assim de uma tal maneira que a gente não está entendendo nada, né? Essa última semana passei na farmácia e fiquei até assustado. Conforme a gente vê, cada dia que passa, o preço dos medicamentos está aumentando. Tem aumentado, e aumentado bruscamente, né? Às vezes a gente vem e compra um remédio, quando volta 15 dias depois já é outro preço. Diversos fatores pesam na formação dos preços. A indústria farmacêutica nacional depende de aproximadamente 90% de matéria-prima vindas de outros países, como a Índia e a China. Por isso, a variação cambial e os custos de logística influenciam diretamente nos preços de produção e distribuição. Carlos Luiz tem a esposa diabética e muitas vezes o remédio não cabe no bolso. Minha esposa tem diabetes, toma insulina. A insulina até consigo arrumar no centro de saúde, mas o restante nunca tem. Tá difícil. Por conta disso, ele conta que muitas vezes tem que economizar para comprar os medicamentos. Tem que economizar às vezes na comida, não pode comer uma carne direito. A pessoa tem que se prevaler, né? Não viajar, não passear, para poder tentar arrumar um remédio. Diante do cenário de reajuste, Pablo Tavares, professor do curso de farmácia da Faculdade Estácio de Sá, recomenda algumas medidas para reduzir os impactos no orçamento familiar. Mesmo com o avanço do setor e o aumento dos preços, é possível economizar sim, através de pesquisa em diferentes farmácias, negociar descontos quando você quiser comprar à vista, comprar em maior quantidade, no caso das prescrições contínuas. Para ele, outra medida que pode ser adotada é a utilização de remédios genéricos e utilizar programas de fidelidade. Opção por genéricos que são baratos e tão eficazes quanto os de referência. Aproveitar programas de fidelidade, programas onde você se vincula ao laboratório, faz um cadastro e tem acesso a descontos. Outra alternativa importante é o programa Farmácia Popular do Governo Federal, que oferece medicamentos gratuitos ou com desconto para doenças como hipertensão, diabetes e asma. E você vai ver depois do intervalo. Apesar dos avanços legais, o Brasil ainda registra a exploração do trabalho doméstico. Polícia Rodoviária Federal reforça o policiamento nas estradas durante o feriado. O Brasil registrou 71.500 postos formais de trabalho em março. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia.
Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Tchau, para a terra! Você sabia que pode transformar o seu imposto de renda em oportunidade para crianças e adolescentes? Ao invés de deixar seu imposto sem destino definido, você pode direcioná-lo para projetos sociais da sua cidade. Com um simples gesto, você ajuda a garantir educação, saúde e um futuro melhor para muitas crianças. O Sal pra Terra conta com a sua ajuda. E o melhor, não custa nada para você. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. No dia 27 de abril, foi comemorado o Dia Nacional da Trabalhadora Doméstica. Mas apesar de ser uma data para a celebração de algumas conquistas, a categoria tem ainda uma série de reivindicações. E apesar dos avanços legais, a Campanha Nacional pelo Trabalho Doméstico Decente faz um alerta sobre o registro de aumento da exploração destes profissionais no Brasil. A evolução da legislação, em contraste com a realidade de exploração das trabalhadoras domésticas no Brasil, é um dos principais desafios de gestores públicos e também de quem atua para impedir a violação de direitos dessa categoria profissional. Historicamente marginalizada nas relações trabalhistas, a categoria teve conquistas fundamentais, como a promulgação, há 12 anos, da proposta de emenda à Constituição das Domésticas, assim como os de 10 anos da Lei Complementar, que regulamentou os direitos da categoria. Os direitos eles se igualam quase que ao do empregado seletista, guardando pouquíssimas distinções. Mas ele tem o direito à assinatura da CTPS, ele tem direito a férias, 13º, aviso prévio. Então, a lei complementar 150/2015, ela trouxe os mesmos direitos para o empregado doméstico. Para Leandro Rodrigues, advogado especializado em direito trabalhista, apesar das leis que são feitas de maneira exclusiva para as domésticas, a classe ainda enfrenta diversos problemas no momento da regulamentação. Um deles é conseguir comprovar o tempo de trabalho, já que em boa parte das situações faltam testemunhas. O empregado doméstico pode ser um motorista, pode ser um caseiro. Então, o empregado doméstico ainda sofre muito essa questão dos seus direitos trabalhistas por conta da dificuldade em fazer prova. Essa que é a grande questão. Quando ele vai até o judiciário, quando ele busca o judiciário, quem alega tem que provar. E a prova do empregado doméstico ela é muito difícil, ela é muito complicada, porque muitas das vezes é ele trabalhando com o empregador. Não tem mais ninguém que possa testemunhar, como uma empresa, por exemplo, que a pessoa trabalha e tem vários outros empregados que podem servir como
testemunha para ele numa lide trabalhista. Segundo a PEC das domésticas, que completou 12 anos em 2025, o profissional que atua mais de 2 vezes na semana na mesma residência já não é mais considerado diarista e, por isso, precisa ser enquadrado no sistema seletista, ou seja, é necessário que ele tenha a carteira de trabalho assinada pelo empregador. Esses profissionais são os assegurados pela legislação. A lei estipulou a separação, buscando proporcionar uma segurança à categoria. A própria Lei Complementar 150 de 2015, ela prevê no artigo 1º que o empregado doméstico é aquele que trabalha de forma contínua, com subordinação, mas a grande diferença que faz essa lei é que ela fala que é aquele empregado que trabalha mais de 2 dias. Isso está definido no próprio artigo 1º da Lei Complementar 150 de 2015. Então, ao contrário de um empregado seletista, o empregado doméstico, ele, na própria lei, que é uma lei especial, que é a lei dele, faz esse requisito. Ele tem esse requisito no final do artigo, que fala que é aquele que trabalha mais de 2 dias na semana. Esse percalço gerou uma separação de opinião entre os prestadores de serviço. Uma auditoria realizada pela Campanha Nacional pelo Trabalho Doméstico Decente mostrou que existem pessoas ganhando menos de um salário mínimo, mesmo estando enquadrados no esquema seletista. Em 2022, por exemplo, o rendimento médio mensal das trabalhadoras domésticas foi de R$ 1.018, abaixo do salário mínimo, que na época era R$ 1.212. As trabalhadoras brancas recebem mensalmente cerca de R$ 1.145, enquanto as negras R$ 995. Esse foi um dos casos analisados por Maria Estela Carvalho, que há muitos anos atua na área de trabalhos domésticos. Estela já atuou com a carteira assinada pelo empregador, mas a remuneração do fim do mês não era suficiente. Diante disso, ela optou pelo esquema de diarista. Infelizmente, eu não tinha um salário adequado para criar um filho, para manter uma casa. E por esses e outros motivos que eu decidi ser diarista. Fui trabalhar como diarista e trabalhando como autônomo eu prefiro, até porque o salário é bem melhor. Claro que o trabalho é muito árduo, porque não é fácil. Além de trabalhar durante a semana aqui, eu tenho que no final de semana, para eu ter um bom salário, eu tenho que descer para o Rio para trabalhar também. Mas vale muito mais a pena. Estela ainda destacou durante uma conversa com a TV Correio da Manhã que, apesar do trabalho árduo, não se vê voltando ao esquema seletista. Eu fico imaginando como é que uma pessoa que ganha R$ 1.518, como é que ela sobrevive durante esses 30 dias do mês. Então, para mim, não há o que comemorar no dia 1º de maio agora. Infelizmente, nessa quinta-feira. É triste. É lamentável saber que, infelizmente, os nossos governantes poderiam fazer mais, principalmente na parte da educação, dar um trabalho digno para essas pessoas e um ótimo salário, porque as pessoas merecem, principalmente uma doméstica. Algo que tem sido observado pelos auditores é a falta de controle das jornadas, o que inclui os casos, por exemplo, de pessoas que dormem na casa do patrão sem que haja um fim de expediente. A auditoria explica que há 5.800.000 trabalhadores domésticos no país e que mulheres são 90%. É uma luta constante, né? E a verdade é que as contas só vão aumentando, o preço dos medicamentos, como a gente acabou de falar, o preço dos alimentos e os salários só diminuindo, enxugando ou não acompanham esse aumento, né? Então, no dia 27 de abril foi celebrado o Dia da Trabalhadora Doméstica. Hoje, dia 1º de maio, o Dia do Trabalhador. E por isso, a Polícia Rodoviária Federal está reforçando o policiamento nas estradas durante esse feriadão, que muita gente vai emendar ainda com o dia de amanhã, dia 2 de maio. Essa operação teve início na quarta-feira e segue até o próximo dia 4 de maio, domingo. A Operação Dia do Trabalho da Polícia Rodoviária Federal teve início na madrugada desta quarta-feira e vai se estender até o próximo domingo, 5 de maio.
O objetivo é reforçar o policiamento nas estradas durante o feriado do Dia do Trabalhador, para garantir a segurança nas principais vias em todo o Brasil. E para quem vai viajar, tomar todas as precauções é essencial para ter certeza de que a viagem será segura. Cinto de segurança, revisão no carro, tudo isso. Entendeu? Cadeirinha para as crianças. Não bebo, reviso o carro está revisado, não fumo, ando devagar, porque não adianta andar com pressa, que eu viajo com família. A operação vai direcionar esforços de fiscalização para trechos mais propensos a ocorrências de trânsito, com foco no excesso de velocidade e direção sob a influência de álcool. A Polícia Rodoviária Federal também vai intensificar ações de conscientização para motoristas e passageiros, com ênfase na segurança das vias. De acordo com dados do Boletim de Acidentes de Trânsito, o BAT, da Polícia Rodoviária Federal, em 2024, do dia 1º a 4 de maio, foram registradas 753 ocorrências de acidentes de trânsito em todo o Brasil. Se compararmos com o ano anterior, em 2023 foram 678 registros, no mesmo período. Quando eu vou tomar estrada, cinto de segurança, farol, manutenção do carro rigorosamente em dia, checagem de óleo, verificação do nível de água, pneu se está calibrado, pneu em bom estado. É isso mesmo, gente. Na direção, todo cuidado é pouco. Nós vamos agora a um rápido intervalo, mas não saia daí, porque a gente volta daqui a pouquinho com o Correio Esportivo. É já já. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. E os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta e, gente, quinta-feira já virou costume nosso. É o dia de se atualizar sobre os destaques do mundo do esporte. Então vamos ao Correio Esportivo com Gabriel Toledo e Hugo Petersen. Começamos agora mais uma edição do Correio Esportivo, um momento de focar em esportes aqui na TV Correio da Manhã. Nessa edição a gente vai focar nos jogos da Copa do Brasil e os jogos de ida das semifinais da Champions League. Começamos com a Copa do Brasil e o Fluminense foi o primeiro time carioca a jogar. Na terça-feira, o tricolor das Laranjeiras ganhou do Aparecidense por 1-0 no Maracanã com um gol de Keno.
Apesar da vitória em casa, esse jogo levantou uma grande preocupação para o Fluminense, porque Germancano, o artilheiro, se machucou aos 6 minutos de jogo e deve ficar mais de um mês fora de campo. Outro carioca que já jogou foi o Botafogo, e esse já está mais tranquilo na competição. O Glorioso aplicou uma goleada de 4-0 no Capital, jogando no Newton Santos. Toledo, realmente o Botafogo já está muito tranquilo na competição, já fez 4-0, agora no próximo jogo, se bobear, vai botar só os reservas, só para controlar o resultado, porque está muito tranquilo. O 4-0 é um resultado assim muito tranquilo. Acho que contra qualquer time ainda, nesse caso, é contra um time bem mais fraco ainda. O Botafogo já praticamente está na próxima fase, a não ser que aconteça alguma coisa muito bizarra, né? É verdade, até teve uma entrevista depois do jogo de um jogador do Capital falando que vai que aconteça um milagre e eles se classifiquem, mas realmente a classificação já está muito encaminhada e aquele negócio, agora já está mais tranquilo, já pode poupar mais jogadores para as outras competições, já que o Botafogo ainda joga Brasileirão e também a Copa Libertadores. E por outro lado, o Fluminense teve uma vitória magra jogando em casa e ainda mais com a lesão do Cano, fica muito complicado. Complicado não, porque realmente já venceu e é um time bem mais fraco, então a tendência é se classificar também. Mas não fica tão tranquilo igual o Botafogo. 1-0 é um resultado perigoso, mas é claro, novamente, um time mais fraco. Eu acho que o problema dessa partida realmente foi a lesão do Germancano. Todo mundo sabe da quantidade de gol que ele faz. É um jogador muito importante para o Fluminense, é um dos artilheiros do Brasil há muito tempo. Nessa temporada, inclusive, está empatado com o Verratti como o artilheiro do Brasil. Não dispensa comentários. E, pode fazer falta? Pode, mas é uma lesão que um mês assim não vai afetar tanto a temporada do time tricolor. A gente espera que não, porque a gente quer, claro, que os 4 times grandes aqui do Rio vão bem em todas as competições, a gente quer que se classifiquem nas competições continentais e também que vão bem na Copa do Brasil. A Copa do Brasil, inclusive, é o campeonato que mais dá dinheiro aqui no futebol brasileiro. E é claro que a gente quer ver os times cariocas, imagina, na semifinal só com times cariocas. Ia ser incrível, é muito improvável, a gente sabe, é sonhar demais, mas ia ser bem legal. A questão também não é nem de pegando assim os jogadores, é mais até sorte, né? Porque é um campeonato de mata-mata. Se tu errar, acabou. Exatamente. E aquele negócio, se tu errar, acabou, e com 1-0 só, a chance de errar, de acabar sofrendo um gol fora de casa, possivelmente até sofrendo uma virada no placar geral, fica um pouco maior. Mas ainda acho que o Fluminense se classifica tranquilo, porque o Aparecidense realmente, levando só no papel o que é um time e o que é o outro. Já teve algumas zebras, né? Exatamente. O próprio Fluminense já se envolveu em algumas zebras. Na Copa do Brasil teve uma eliminação no Maracanã, jogando contra o América de Natal depois de ganhar o primeiro jogo. Então é aquele negócio. Tranquilo não tá, mas a tendência é que se classifique. Isso aí. Entre os 4 cariocas, na sua opinião, quem que é o que mais tem chance de ser campeão? É o Flamengo, né? Nesse ano, realmente eu acho que o Flamengo é o favorito entre todos os times do Brasil. Não vou nem dizer entre os do Rio, não, porque o Flamengo realmente está jogando muito bem. Inclusive, a gente tem que falar de Vasco e Flamengo, que ainda não jogaram. E nesta quinta-feira, Vasco e Flamengo vão fazer seus jogos na competição. O Cruz Maltino entra em campo às 4 horas da tarde para jogar contra o Operário fora de casa. Essa vai ser a primeira partida do time com Felipe Maestro como técnico interino. Hugo, qual que é a sua expectativa para esse jogo do Vasco? Toledo, eu acho que esse jogo é um pouco imprevisível, porque é o primeiro jogo do time no ano sem o Fábio Carille e é contra um time teoricamente mais fraco. Mas por esse período de adaptação, período de mudança muito repentina e jogando ainda fora de casa, não sei dizer muito bem o que vai acontecer não. Como é que o Vasco vai jogar, se vai jogar bem, se vai jogar mal. Eu acho que a torcida toda espera uma melhora depois de um período bem conturbado ali no fim do trabalho do Fábio Carille, mas eu acho que a tendência é ganhar. A tendência é passar e inclusive se recuperar, jogar um futebol melhor. Exatamente, o futebol um pouco mais ofensivo, que era o que a torcida reclamava muito do Carille, mas é aquele negócio, mudança também é complicado no meio de competição, porém eu acho que o Vasco tem tudo para ganhar o jogo, porque, pelo menos na teoria, o Operário é um time bem mais fraco. Mas a gente aquele negócio. É o futebol, né? Futebol, zebras podem acontecer, zebras podem não acontecer. E é isso, a gente tem que ver e realmente acompanhar o que vai acontecer. E o Flamengo também vai jogar fora de casa na quinta-feira.
O rubro-negro entra em campo às 9 horas da noite para jogar contra o Botafogo da Paraíba. Hugo, o Flamengo também, nessa fase da Copa do Brasil a gente não vê tantos times fortes se encontrando, e é o caso de todos os cariocas. O Flamengo, inclusive, na minha visão, pega um dos times mais fracos aí, parece que é um rival, mas não é o Botafogo da Paraíba. E eu acho que esse daí é um dos confrontos mais previsíveis que a gente tem, porque o Flamengo está muito bem, vai jogar contra o time mais fraco. O Flamengo já está todo consolidado, um esquema de jogo que está funcionando muito bem, jogadores em ótima fase. Então eu acho que o Flamengo tem tudo para golear, igual o Botafogo fez, para golear e já conseguir se tranquilizar. Aquele negócio, no mesmo caso do Vasco. Futebol é futebol, às vezes um time que está muito bem pega um time mais fraco e até perde. Ano passado, se eu não me engano, ano retrasado, o Flamengo jogou contra o Maringá e perdeu fora de casa, mas chegou em casa e se classificou. Foi 8-2. Exatamente. Mas é aquele negócio, às vezes o futebol surpreende e a gente tem que ver realmente o que vai acontecer. Mas a tendência é que o Flamengo ganhe e ganhe bem. Exatamente. O futebol, a gente já falou que diversas vezes é muito imprevisível, é claro. Pode acontecer o do Flamengo ganhar, que é o mais esperado mesmo, mas é claro, tem que ficar com um pouquinho de medo ali, porque o torcedor flamenguista já viu muita coisa ruim na história do clube, sempre fica um trauma passado, muitos times têm isso, e não é diferente do Flamengo. Mas Toledo, a gente já falou muito aqui do futebol brasileiro, a gente tem que falar de outro assunto também. Olha, nós temos bons jogos e partidas emocionantes no nosso futebol brasileiro, mas não tem jeito. O melhor futebol do mundo é jogado na Europa, na Champions League. É verdade, Hugo. Na terça e na quarta aconteceram os jogos de ida da Liga dos Campeões da Europa. E olha só, 2 verdadeiros jogaços. O primeiro deles, Arsenal 0, PSG 1. Apesar do placar magro, uma partida absurda. E outro nós nem precisamos falar, que foi porque o placar Barcelona 3 e Inter de Milão 3 já diz tudo. Toledo, realmente 2 jogaços, as semifinais da Champions, com jogos verdadeiros, dignos de semifinais, porque 4 times jogando ofensivamente, os times não estão jogando só para se defender. Que era esperado, inclusive, até da Inter de Milão. Exatamente, a Inter de Milão abriu 2-0 no Barcelona com 20 minutos de jogo. Surpreendeu nesse jogo, na minha visão, foi a Inter até ter sofrido 3 gols. Não esperavam tantos gols nessa partida, porque assim, na teoria, o Barcelona iria mais para atacar e a Inter mais para se defender, principalmente pelo fator da Inter, no caso, jogar fora de casa. Mas a Inter partiu para cima, com 30 segundos de jogo já estava ganhando, com um golaço do Thuram, que é filho de outro Thuram, inclusive, que jogou pela seleção da França, que fez um gol de letra. E a gente viu que realmente o futebol que todo mundo aplicou foi um jogaço, a gente teve vários destaques, a gente teve jogadores da Inter indo muito bem, a gente teve jogadores do Barcelona indo muito bem, principalmente o Yamal, que acabou com o jogo. E... É bizarro, né? Chega a ser... É assustador. É assustador, não tem palavras para descrever. Porque assim, cara, tu vê um moleque de 17 anos jogando como se fosse um veterano, parece que já jogou uma semifinal a vida toda, e não é o caso, é a primeira semifinal dele e ele botou a bola debaixo do braço e falou, vamos jogar. Exatamente. Fez um golaço na partida, deu um corta-luz maravilhoso pro gol do Rafinha também, que acabou sendo um gol contra, porque a bola bate no travessão e volta no goleiro. Mas o gol foi do Rafinha, a gente tem que falar. E, cara, é impressionante. O Yamal, inclusive, com 17 anos, completou 100 jogos pelo Barcelona. 100 jogos com 17 anos. Muito jogador com 17 anos ainda está na base. Com 55 participações em gols. É impressionante. O Yamal realmente é impressionante. E a gente está vendo o surgimento de um verdadeiro fenômeno no futebol, porque ele já joga, ele tem uma inteligência e é de verdade um jogador que é muito bom de se ver jogar. A gente só não pode comparar ele com os jogadores do passado, porque a gente sabe. A carreira do jogador, ela tem muitos altos e baixos, tudo pode acontecer. A gente viu isso, inclusive, com o Ronaldo Fenômeno. Eu acho que é um bom exemplo para isso. Começou a carreira muito bem, óbvio, foi um dos maiores da história, mas todo mundo fala, poderia ter sido muito maior se não fossem as lesões. Exatamente, a gente tem que ter muita calma e tem que analisar e tem que ver como é que ele joga, porque realmente tem que aproveitar o ótimo futebol do Lamine Yamal. A gente tem que comentar também do jogo entre Arsenal e PSG. Exatamente. O placar não reflete nada daquele jogo. Exatamente. O PSG poderia ter feito mais gols, inclusive começou muito bem, um golaço do Dembélé, um gol teoricamente um pouco simples, mas que é um golaço. O Arsenal poderia ter feito muitos gols também, só que o Donnarumma fechou realmente o gol e jogou muito. Foi um jogaço e
vitória muito importante para o PSG. Jogando fora de casa, conseguiu conquistar esse placar, realmente é muito considerável. E assim, é um resultado que a gente viu, é uma participação muito consistente ali do meio de campo do PSG. Ninguém fala muito sobre ele, João Neves, o Vitinho, até o Fabian Ruiz, e eles vêm fazendo uma temporada inacreditável. Os dois meio-campistas portugueses vêm jogando muito, eles são, na minha visão, os pilares desse time do PSG. Com certeza. O Fabian Ruiz, que era um jogador um pouco subvalorizado, que começou mal no PSG, inclusive, mas depois da Eurocopa do ano passado, que ele acabou, na minha visão, ele foi o melhor jogador daquela Eurocopa, apesar do prêmio ter ido para o Rodri. Para mim, ele foi o melhor jogador da Eurocopa. E depois disso, ele foi despontando também no PSG. E os dois portugueses, o Vitinha e o João Neves, que são tão novos, mas parecem veteranos e realmente jogam muito futebol. Isso aí, Hugo. E assim a gente termina mais uma edição do Correio Esportivo. A gente está de volta na próxima edição. Um beijo. Na próxima edição vamos trazer as principais notícias do mundo dos esportes para vocês. É isso mesmo, gente. Na terça-feira já, os meninos vão trazer as atualizações sobre os jogos de hoje e, claro, as rodadas que acontecem aí ao longo do fim de semana. Nós vamos agora a um rápido intervalo, mas a gente volta daqui a pouquinho. Não saia daí. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Se você busca por versatilidade, qualidade e ótimos preços, Zaya Moda e Estilo é a loja que você procura. Aqui você vai atualizar todo o seu armário com peças incríveis e com uma variedade que vai te surpreender. A loja que atende a todos os gostos e estilos bem pertinho de você. Estamos na Feirinha de Itaipava, Rua 5, no box 190. E para facilitar, nós também fazemos vendas online através do WhatsApp, no telefone 24 98807 3591 e no Instagram, @LojaZayaModas. E nós entregamos para todo o Brasil, então não perca tempo. Venha para a Zaya e descubra o seu novo look favorito hoje mesmo. Esperamos por você! Falar em combater a criminalidade sem investir pesado em tecnologia, isso é iludir as pessoas. Por isso estamos investindo R$1 bilhão na segurança do estado do Rio. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não podemos deixar essa guerra ser tão desigual. Não é justo com a nossa sociedade. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não vamos perder essa oportunidade de proteger mais as pessoas. É nossa obrigação, é o nosso dever, é a nossa vontade. Melhorou, mas eu quero mais. Você tá vendo que tem mais policiais nas ruas. É onde eles têm que estar mesmo, cada vez mais. Melhorou, mas eu ainda quero mais. A violência nunca vai acabar por completo. Todo mundo sabe disso. Mas os criminosos vão ter vida fácil no Rio? Pode apostar que não. Melhorou. Mas a gente quer mais. O governo do estado do Rio também quer. É por isso que a gente vai continuar investindo, vai continuar melhorando. Governo do estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike,
Jump, Wolf Fit, Step Fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Estamos de volta. E, gente, falando em economia agora, com o atraso na aprovação do orçamento desse ano, o adiamento no pagamento de precatórios e as contas públicas surpreenderam. Em março, as contas do governo central registraram um superávit primário de mais de 1 bilhão e 96 milhões de reais. No mesmo mês do ano passado, essas contas tinham registrado um déficit de 1 bilhão e 240 milhões de reais. Esse é o melhor superávit para meses de março desde 2021, quando o governo central registrou um resultado positivo de 2 bilhões e 38 milhões de reais. O desempenho veio melhor que o esperado pelas instituições financeiras. Segundo a pesquisa Prisma Fiscal, divulgada todos os meses pelo Ministério da Fazenda, os analistas de mercado esperavam um resultado negativo de 3 bilhões e meio de reais no mês passado. Com o resultado positivo de março, as contas públicas continuam no positivo no acumulado do ano. Nos 3 primeiros meses de 2025, o governo central registra superávit primário de mais de 54 bilhões e meio de reais, o melhor resultado da série histórica com início em 1997. No mesmo período do ano passado, havia superávit de 20 bilhões e 170 milhões de reais. O resultado primário representa a diferença entre as receitas e os gastos, desconsiderando o pagamento dos juros da dívida pública. A Lei de Diretrizes Orçamentárias deste ano e o novo arcabouço fiscal estabelecem meta de déficit primário zero, com margem de tolerância de 0,25 ponto percentual do Produto Interno Bruto para cima ou para baixo para o governo central. No limite inferior da meta, isso equivale a um déficit de quase 31 bilhões de reais. O orçamento de 2025 prevê um déficit primário de mais de 29 bilhões de reais. Ao considerar apenas os gastos dentro do arcabouço, há previsão de superávit primário de 14 bilhões e meio de reais. O marco fiscal exclui mais de 44 bilhões de reais de precatórios, que são as dívidas com sentença judicial definitiva a serem pagas pelo governo. E, gente, a Caminhada Azul, que é promovida pelo Grupo Amigo dos Autistas em Petrópolis, o GAAP, foi realizada no último domingo em Petrópolis. A caminhada reuniu mais de 1.000 pessoas nas ruas do Centro Histórico da Cidade Imperial e promoveu um momento de conscientização para a população petropolitana. No último domingo, dia 27 de abril, foi realizada a Caminhada Azul do Grupo dos Amigos do Autista de Petrópolis, o GAAP. Foi uma caminhada muito bonita, reunimos muitas pessoas, todo mundo com o mesmo propósito. Nós tivemos alguns apoiadores esse ano, então nossa caminhada foi em parceria com a PAI, com a Pestalozzi, com a Incluir Petrópolis, com a OAB. Então, ver esse trabalho em rede, né, todo mundo ali com o mesmo propósito de promovendo a inclusão, com a camisa azul na rua, foi muito bonito, foi muito bacana. De acordo com Poliana, a Prefeitura de Petrópolis, um dos principais apoiadores do evento, cedeu 1.200 camisas para a corrida e pelo menos 1.100 foram dadas a participantes no dia do evento. Então, assim, com certeza a caminhada passou de 1.000 pessoas e, assim, as ruas de Petrópolis ficaram azuis, ficaram lindas. A edição deste ano teve uma mudança no trajeto, partindo da Praça Dom Pedro e seguindo até o Palácio de Cristal pelas ruas do Centro Histórico. De acordo com Poliana, esse provavelmente foi um dos motivos para o sucesso que a caminhada obteve neste ano. Eu acho que foi um ponto super alto, porque as pessoas no prédio podiam participar. A gente teve até umas senhoras que ligaram para o GAAP falando assim, poxa, da próxima vez bota uma placa maior, porque a gente estava lá no alto do prédio e queria ler. Então, assim, a gente já anotou as dicas delas para melhorar para o ano que vem. Então, assim, eu acho que esse ponto foi fundamental. A Caminhada Azul do GAAP já se tornou um evento tradicional na cidade e tem como objetivo conscientizar a população sobre este tema tão importante. A caminhada normalmente acontece no primeiro fim de semana depois do dia 2 de abril, o Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo. A edição de 2025 estava marcada para ser realizada no dia 6 de abril, mas por conta das fortes chuvas que atingiram a cidade naquele fim de semana, foi remarcada e aconteceu no dia 27. Vamos agora à previsão do tempo para esta sexta-feira nas cidades da nossa região de cobertura.
Gente, amanhã é sexta-feira, mas para muita gente é um novo feriadão. Depois do feriadão da Páscoa, hoje dia 1º de maio, amanhã dia 2 de maio, então tem muita gente emendando. E claro, a gente quer saber como é que vai estar a previsão do tempo. E por isso, a gente já está aqui ao vivo com a Ana Beatriz Tomás, que vai trazer essas informações pra gente. Ana, boa tarde. Amanhã, sexta-feira, aquele dia que a gente sempre espera. E para muita gente é um motivo para emendar esse feriadão, né? E aí, como é que vai estar a previsão do tempo para amanhã? É isso aí, Rafa. Ontem a gente até brincou, né, que seria mais um feriadão aí, por ser ponto facultativo amanhã, então dá pra galera que gosta de descansar e gosta de aproveitar. E em Nova Friburgo, o dia nesta sexta-feira será de sol e muitas nuvens à tarde. À noite ocorrem pancadas de chuva e as temperaturas devem variar entre a mínima de 12 e a máxima de 21 graus. Em Teresópolis, o dia também será de sol e muitas nuvens à tarde, mas à noite o céu fica nublado e pode chuviscar. Os termômetros devem variar entre a mínima de 13 e a máxima de 22 graus. Aqui em Petrópolis, a sexta-feira será de sol e muitas nuvens à tarde. À noite, o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove. As temperaturas podem variar entre a mínima de 14 e a máxima de 22 graus. Então, a gente já vê aí, você pode acompanhar aqui no nosso telão, uma queda nas temperaturas na região serrana. E em Paraíba do Sul, o dia amanhã será parecido com o de hoje, com dia de sol e muitas nuvens à tarde. À noite, o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove. Os termômetros devem variar entre a mínima de 16 e a máxima de 25 graus. E para finalizar, em 3 dias, a sexta-feira será de muitas nuvens o dia todo, com aberturas de sol. As temperaturas podem variar entre a mínima de 16 e a máxima de 25 graus. Então, Rafa, a gente pode observar queda na temperatura na região serrana, também na região sul do estado, mas ainda mais perto dos 20 graus. Aqui em Petrópolis, por exemplo, 13 graus, em Teresópolis 12, bem frio. Ana, é isso mesmo. Eu reparei que as mínimas aqui na região serrana deram uma caidinha, sem muitas novidades na previsão, porque a gente já viu assim o clima esfriando um pouquinho, com dias com possibilidade de chuva durante toda essa semana, mas para amanhã tem uma leve queda nas temperaturas mínimas, sim, pelo menos aqui na região serrana. Mas, Ana, foi o que você falou, dá para aproveitar de qualquer forma. Quem for ficar em casa, quem gosta do frio e for sair. Aqui em Petrópolis começa hoje a Expo Petrópolis, então, gente, tem muita programação para esse feriadão e amanhã a gente vai trazer essas informações de programação aqui na nossa agenda cultural. Mas, Ana, então, muito obrigada por suas informações e essa foi a previsão do tempo para esta sexta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em tvc16.com e as nossas redes sociais, Facebook, TV Correio da Manhã e os Instagrams, @TV Correio da Manhã e @Correio Petropolitano. Siga a gente para se manter sempre informado. Amanhã é sexta-feira, então a gente ainda tem aquele encontro marcado. A partir de 1h da tarde, estarei ao vivo esperando por vocês. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.